Olá, queridos alunos. Vamos lá na nossa aulinha de hoje. Vamos corrigir nossos exercícios. Vamos trabalhar um pouquinho com as operações com fração, tá? Operação de soma, subtração, multiplicação e divisão, tá? Aqui a correção página 371, 72, 373. Aqui eu já expliquei na aula passada, né, que a gente tem que igualar, o exercício quer que a gente iguale o denominador, né, através do MMC, que no caso aqui MMC entre 2 e 10 dá 10, né? Essa aqui a gente já trabalhou bastante em cima do MMC. E aí eu tenho que pegar a fração e ver uma fração equivalente que fique com o denominador igual a 10. Então aqui, ó, para o denominador aqui ficar igual a 10, eu multiplico o 2 por 5. Se eu multipliquei o 2 por 5, em cima eu tenho que multiplicar por 5 também. Então 3 vezes 5, 15. Então 15 décimos é equivalente a 3 meios. Beleza? E a mesma coisa com 3 décimos. Vai ficar igual, porque já ficou com a base 10. Aí ele quer que a gente compare aqui em relação a quando o denominador está igual à maior fração, a que tem o maior numerador. No caso, essa fração aqui, que eu multipliquei por 1, porque ficou a mesma, já estava com a base 10. Eu conseguiria analisar essa fração aqui somente olhando também para o numerador, né? Que a gente também sabe que quando os numeradores são iguais, a maior fração é que tem o menor denominador, no caso 2. Né? Continuaria também sendo a fração maior aqui. Tá? Você vê que não altera. A letra C é exatamente igual, né? Pega o 7 e o outro faz um MMC ali. Se você tem dúvida ainda em MMC, você tem que me perguntar, que a gente já trabalhou bastante MMC aí nessas últimas aulas. Aqui, ó, 3 ao cubo vezes 7 dá 56. Então, vou ver a fração equivalente aqui, que fica com o denominador 56 nesse 3 sétimos e nesse 9 oitavos também. Tá? Para o 7 virar 56, eu multipliquei por 8 embaixo, então multiplico por 8 em cima também. 3 vezes 8, 24. E o 9 oitavos, multipliquei por o 8 por 7, então multiplico 9 por 7. Então a maior fração está aqui, 63,56 avos. E aqui embaixo a mesma coisa. 3 ao quadrado dá 9. Aqui, ó. Fração equivalente aqui, eu multipliquei 3 por 3 para dar 9, então em cima por 3 também. E aqui já estava 9, continuou. Tá? Multiplico só por 1. Então a maior fração é essa aqui. Beleza? Isso aí não tem dúvida, né? Já tinha explicado na outra aula. E aqui tem algumas afirmativas aqui, você fala se é verdadeiro ou falso. A primeira é, quando duas frações têm o mesmo denominador, quer dizer, a par de baixo, a maior delas é a que tem o maior numerador, par de cima, né? O par de cima é maior? É verdadeiro. Eu até cliquei aqui. Quando duas frações têm o mesmo numerador, a maior delas é a que tem o menor denominador, par de baixo, né? Quando as duas de cima estão iguais, a maior fração é que tem o menor numerador, né? Denominador, par de baixo, é verdadeiro. A pergunta B é igualzinha à pergunta D, tá? São as mesmas perguntas. Quando não é mais possível simplificar uma fração, dizemos que ela está em sua forma irredutível. Verdadeiro. Simplificar é você dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, né? A pergunta D é a mesma pergunta que a B, eles não mudaram nada, teve algum erro no livro. E a E, quando multiplicamos o numerador e o denominador pelo mesmo número, a nova fração é irredutível? Quando multiplicamos, não. Quando multiplicamos, ela é uma fração equivalente. Tá? Então, essa aqui é falsa. Beleza? Esse probleminha aí, ele é um probleminha mais de análise, eu não fiz conta para resolver ele, mas se você fez, também não vai ter errado não, tá? Que no caso a menina faz 10 questões e 15 questões de um teste de matemática, e todos os dois ela acerta 5. Então, na primeira etapa, ela acerta 5 de 10, e na segunda ela acerta 5 de 15. Não sei se minha imagem está bem na frente aqui do 5 de 15. Então, o que acontece? Ele quer saber qual a etapa ela acertou mais da metade das questões e em qual ela foi melhor.
Se ela foi melhor, foi que ela acertou mais em relação ao total, né? Então, a gente acabou de falar no exercício anterior que quando o numerador é igual, a maior fração é a que tem o menor denominador, no caso aqui 10, né? Então, 5 décimos, ela acertou mais do que 5 quinzeavos. E a gente consegue olhar isso como, né? De 10 perguntas aqui, ó, ela acertou 5, quer dizer, ela acertou exatamente a metade. E de 5 de 15, ela acertou 5 e ficou 10 erradas, né? Então, você vê que ela acertou bem menos na segunda prova. Então, aqui, ó, essa análise aqui ó, quando numeradores são iguais, a maior fração será que tem o menor denominador. Então, aqui a gente analisa a resposta como? Sem fazer conta. Se você fez conta e igualou aqui o denominador por MMC, também está certo. Então, ela teve mais acerto na fração 5 décimos, em relação ao total, que corresponde exatamente à metade. Ela não acertou nenhuma, ela acertou mais que a metade. Ela acertou aqui exatamente a metade. Portanto, em nenhum teste ela acertou mais que a metade, que é o que o problema perguntou. Beleza? Aqui, ó, verifique se a fração já está irredutível, é o quê? É quando a gente estudou aí no começo do livro critério de divisibilidade, e quando eu falo que a gente precisa saber as tabuadas, é para a gente poder comparar esses números assim, aqui. Senão você não consegue. Igual aqui, ó, 11 e 10. 11 décimos. 11 décimos, você vê que não vai ter nenhum número que divida 11 e 10 ao mesmo tempo, porque 11 é primo, e 10 é divisível por 2, por 5, é um número par. Então, você vê que ele é um número que já está na sua forma irredutível. Não tem número que divida 11 e 10 ao mesmo tempo. O 42 e 98, você já vê que dá para dividir. O 42 é par e 98 é par. Vai dar para simplificar. O 10 e 10 vinteavos, você vê que dá para dividir por 10 em cima e por 10 embaixo. 13 e 82, ó, 13 é primo. Como é que eu vou dividir 13 e 82 ao mesmo tempo, que é um número par, 82, né? 3 sétimos, você vê que são números primos. Ó, 3 e 7 já está na sua forma irredutível. 75 e 35, 75 dá para dividir por 5 e 35 também. Então, você vê que dá para simplificar mais. Então, não está na forma irredutível. 211 avos, ó, 11, vai ter algum número que divida 11 e 200 ao mesmo tempo? Não vai. Então, está aqui, ó. Essas são as frações que já estão aqui em sua forma irredutível. E quando não está na forma irredutível, eu faço o quê? Eu simplifico. Igual está aqui no exercício 8, para você simplificar. Para simplificar, basta você pegar e dividir em cima e embaixo pelo mesmo resultado. Que foi o que eu falei, que você, quando pega uma questão de um concurso, por exemplo, você chega no final da questão lá, deu a resposta 40, 66 avos. Mas você olha no gabarito lá, não tem essa resposta, porque ele quer que você simplifique, né? Acha a fração simplificada dela. No caso aqui, ó, 40 é par, 66 é par, divido por 2 em cima por 2 embaixo, sempre tem que ser o mesmo número. Deu 20 e 33 avos. Você vê que não dá para simplificar mais. 75 e 35. Você vê que termina com 5 e com 5, dá para dividir por 5 em cima, por 5 embaixo. 75 dividido por 5 dá 15. 35 dividido por 5 dá 7. Beleza? Agora esse aqui, ó, 14,56. Dá para dividir por 14 em cima, 14 embaixo. Ah, como é que você descobriu isso? Vamos lá para o pente. Vamos para o pente para discutir essa questão. 14,56 avos. Tá aqui, ó. Vou pegar um preto aqui. Tá aqui, ó. 14,56 avos. Primeira maneira de simplificar isso aqui. 14 é par, 56 é par. Dá para dividir por 2. Dá para dividir por 2. É par, né? 14 dividido por 2 dá 7. 56 dividido por 2, não sabe de cabeça, faz num cantinho aqui, ó. 56 dividido por 2. Dá 2, que dá 4. Sobra 1, abaixo 6.
8 vezes 2, 16. Para 16 sobra nada. Então tá aqui, ó, 28. 28. E aí eu vejo aqui que eu consigo dividir por 7. E por 7, porque igual eu estou falando, né? Você sabe a tábua do 7, você sabe que 3 vezes 7, 4 vezes 7 é 28. Aqui, ó, 7 dividido por 7 dá 1. 28 dividido por 7 dá 4. 4 vezes 7, 28. Essa é outra maneira de resolver. Por parte, dá mesmo resultado. Se a gente voltar lá, ó. Se a gente voltar lá, que é 1/4. 1/4 é o nosso resultado. Então, voltando lá para o pente. Aqui, ó. 1/4. Dessa maneira, dá. Você ir simplificando por parte. Outra maneira? Tem outra maneira. Vamos lá na outra maneira. Outra maneira é você assimilar que MDC é divisor comum. MDC é divisor comum. Então, para eu ver o maior divisor comum entre 56 e 14, eu venho aqui, ó, e faço 14 e 56. Dá por 2, que dá 7. E dá 28. Faço uma bolinha e volta aqui, ó. Porque eu dividi os dois ao mesmo tempo. Eu estou falando de MDC. Aí vem aqui, ó. Dá por 2 de novo, ó. Que dá 7. E dá 14. Não foi os dois ao mesmo tempo, continua a divisão, ó. Dá por 2 de novo, que dá 7. E dá 7. E olha aqui, ó, 7, que dividiu 7 e dividiu 7. Dividiu 7, deu 1. E dividiu 7, deu 1. Aqui, ó, esse aqui também dividiu os dois ao mesmo tempo. Esse aqui também dividiu os dois ao mesmo tempo. Então, olha aqui. Então, olha aqui, ó. Meu MDC. O MDC é 2 vezes 7, que é quanto? 14. 2 vezes 7 é 14. Então, eu venho aqui, ó, divido por 14 em cima e por 14 embaixo. Que vai dar 1 e vai dar 4. 4 vezes 14, 56. Tem dúvida? Faz aí num cantinho aí. Deu o mesmo resultado lá, assim que eu achei. Então, a maioria das vezes, o professor mostra de uma maneira, eu quando estava na escola via muito isso, que parece que você olhou ali e adivinhou, mas não tem necessidade de você ter adivinhação. Você tem processos para fazer, ou por parte, igual eu acabei de mostrar, simplificar por parte, viu que é par, vai dividindo ali, e tem que estar na tabuada na tua cabeça que eu estou falando. Olha que você está no sexto, você vai ver coisas no sétimo, no oitavo, no nono, no primeiro, no segundo, no terceiro, tudo o que vai te exigir um senso, um conhecimento da tabuada. Se você não tiver na tua cabeça, você vai ficar sofrendo à toa. Entendeu? E aí, eu mostrei que por divisor comum, porque o MDC é isso aqui. O MDC é maior divisor comum. MDC, meu filho. DC. Maior divisor comum entre os números que eu fizer esse processo aqui, ó. Então, eu aqui o maior divisor comum, por quê? Porque eu queria simplificar a fração aqui, ó. Beleza? Deixa eu deixar apagado aqui que a gente ainda vai usar mais o pente.
Então, isso aqui é a explicação que eu queria dar sobre isso, que não, você pode olhar o livro que for, que não vai estar falando dessa forma. Vai estar falando para você olhar e simplificar olhando ali. E não tem só essa maneira. Beleza? Então, vamos lá. Vou continuar a coisa. Então, tá aqui, ó. O 14 saiu dessas maneiras aí. E aqui, ó. 8 12 avos aqui. Eu tenho que saber, se eu souber que o 8 e o 12 está na tabuada do 4, já resolvo rapidamente. 8 dividido por 4 dá 2, 12 dividido por 4 dá 3. É a fração irredutível. Beleza? Então, ó, após a minha explicação de agora, que eu vou fazer a explicação no Paint e vou ler lá no livro, a gente vai fazer exercício 380, 381, 382. Então, vamos lá no Paint. E presta bastante atenção no que eu vou falar. Muita atenção, tá? Frações representam uma quantidade de um total, né? Então, olha só. Se eu tenho aqui duas barrinhas, presta bastante atenção, que eu vou ensinar primeiro a somar e subtrair com fração por uma figura, e a multiplicação e divisão é tão fácil que eu não vou nem te confundir com figura, eu vou direto no cálculo, você vê que é moleza. Então, se eu tenho essa fração aqui dividida em 2, vamos fazer um número bem baixo, e essa aqui dividida em 4, um 4 aqui, ó, vamos supor que é um chocolatinho, né? E aí você pega e representa essa fração aqui como, né? Essa fração aqui, ela é uma parte de 2. E essa fração aqui, ó, ela é uma parte de 4. Então, se eu tiver de manhã, eu comi um pedaço desse chocolate aqui, ó. Eu comi um pedaço desse chocolate aqui de manhã. E comi um pedaço desse chocolate aqui na parte da tarde, eu não posso comparar e falar, por exemplo, se eu estou numa dieta, falar para o meu nutricionista, falar assim, eu comi só 2 pedacinhos de chocolate, que são os pedaços que não se comparam, eles não são do mesmo tamanho. Esse pedaço aqui é quase a metade da barra, e aqui ela corresponde a 1/4, são pedaços de tamanhos completamente diferentes. Então, esse raciocínio faz com que essa operação aqui, ó, 1/2 mais 1/4, não dê para resolver na forma que está aqui, ó. Eu não posso pegar isso aqui, não posso fazer isso aqui, ó. Não posso. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. 2 mais 4, 6. Pô, então eu comi 1/2 mais 1/4 deu 2/6. Como é que você consegue olhar isso aqui? Você está vendo que isso aqui, ó, está errado. Está errado. Não pode resolver dessa forma. Eu tenho que comparar os pedaços que eu comi para saber qual foi a real quantidade que eu comi. Então, como que eu faço isso? Vamos voltar aqui. Como que eu resolvo isso aqui? Para eu saber quantos pedaços eu comi. Se eu comi 1/2 de manhã e 1/4 à tarde. A maneira que tem é o seguinte, fazer com que as frações fiquem com o denominador, a par de baixo, igual. Como é que a gente falou que faz isso? Pega a par de baixo, que é o 2 e o 4, e faz um MMC. Dá por 2, né? Que dá 1 e dá 2, e dá por 2 de novo, que dá 1 e dá 1. Então, aqui, ó, 2 vezes 2, 4, quer dizer que o menor múltiplo comum entre 2 e 4 é o próprio 4. Então, eu consigo transformar essa fração aqui, ó, 1/2, ela tem que estar com a parte de baixo no denominador 4. Qual número eu multipliquei 2 para ficar 4?
Multipliquei por 2. Então, tem que multiplicar por 2 em cima, que é o exercício que a gente fez lá. Então, ó, 1 vezes 2, 2. E o 4 aqui já está, né? 1/4. Ele já está com 4 embaixo, então ele vai continuar em cima a mesma coisa. Então, vou reescrever isso aqui. Reescrever até de azul aqui do lado. Ó. Que essa fração aqui, ela virou essa. Virou 2/4. E a outra continuou sendo a mesma coisa, 1/4. Quando eu tenho soma de frações com o denominador igual, a parte de baixo igual, eu repito a parte de baixo e somo somente a parte de cima. Essa é a regra. 2 mais 1, 3. Então, a minha resposta para o meu nutricionista seria que eu comi, na verdade, 3/4 de chocolate. Olha o que aconteceu com o meu chocolate aqui, ó. Olha o que aconteceu com o meu chocolate aqui, quando eu multipliquei por 2 em cima, por 2 embaixo. Eu fiz isso aqui com ele, ó. Eu botei ele dividido igualzinho o chocolate que está embaixo, ó. Eu coloquei dividido igualzinho o chocolate que está embaixo. Então, agora, olha só, se eu olhar aqui, ó, 1, 2, 3, de um total de 4. Não é essa resposta aqui, ó? Não é essa resposta aqui, ó? Nessa resposta aqui, ó, 3/4, ó, 3 partes de 4. Então, a fração, quando ela é diferente, a soma de fração tem que estar com o mesmo denominador. Então, deixa eu fazer alguns exemplos aqui, sem figura, tá? Porque acaba que a subtração é a mesma coisa, tá? Aqui eu dei um exemplo só porque não pode somar, mas vamos ao cálculo para você fixar isso aí. Vamos lá. Vamos somar aqui 3/5 mais 4/6, por exemplo. Par de bar diferente, então vou vir aqui no cantinho, ó, 5 e 6. Vamos fazer o MMC. Dá por 2, que dá 3 e dá 5. Dá por 3, que dá 1 e dá 5. Dá por 5, que dá 1 e dá 1. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. 30. Então, eu já sei aqui, ó, que 3/5 tem que ficar com a base 30 e que 4/6 também tem que ficar com a base 30. Qual número eu multipliquei 5 para chegar a 30? 6 vezes 5, 30, não é? Se 6 vezes 5 é 30, em cima também tem que multiplicar por 6. Ó. 3 vezes 6 é 18. Qual número eu multipliquei 6 para dar 30? Multipliquei por 5. Se eu multipliquei por 5 embaixo, tem que multiplicar por 5 em cima. 4 vezes 5, 20. Então, olha as minhas frações aqui, como é que elas ficaram. Ó. A 3/5 ela virou 18 30avos. E o 4/6 virou 20 30avos. Então, agora eu estou falando da mesma quantidade, da mesma repartição. Elas estão divididas
na mesma quantidade. Ó. Estão divididas da mesma quantidade. Então, agora eu posso fazer o quê? Eu posso falar que eles estão divididos em 30 e que a soma deles é 18 mais 20. 18 mais 20 dá 38. Dá 38. Então, essa é a soma. Para a soma de fração é assim. E para eu dar minha resposta final, eu devo simplificar aqui. Tá? Deve haver a simplificação. Ó, dá para simplificar por 2 e por 2. Vamos ver se vai por parte, para ver se fica mais fácil. Por 2, 38 dividido por 2 dá 19, né? 19. E 30 dividido por 2 dá 15. Então, aqui está, ó, nossa resposta final. Ó. A soma dessas frações é 19 e 15 avos. Essa é a ideia. E quando é uma subtração, muda muita coisa? É a mesma coisa, mas só que ao invés de você aqui, ó, ao invés de você aqui somar 18 com 20, né? Teria que ser o contrário aí, você teria, numa subtração você diminui. Vamos fazer um exemplo aqui de subtração. Acho que quando a gente lê o livro, vai dar para ver bem essa parte de subtração, porque é a mesma coisa, só igualar ali, é porque eu estou com medo do tempo do vídeo. Só igualar ali, dependendo do tempo do vídeo, eu volto aqui e a gente faz uma de menos. A de menos vai ficar assim, vamos fazer uma rapidinha aqui. De menos vai ficar. Vamos fazer assim. Então, vem aqui, ó, 3 e 7, dá por 3, ó, que dá 1, baixa o 7. Dá por 7, que dá 1 e dá 1. 3 vezes 7, 21. Então, eu tenho aqui 2 terços, que tem que ficar 21. Então, multipliquei aqui por 7. Eu multiplico por 7 também. 7, 2 vezes 7, 14. E 1 sobre 7, embaixo tem que ficar 21, então eu multipliquei por 3. Se multipliquei por 3 aqui, tem que multiplicar por 3 também. 1 vezes 3, 3. Então, fiquei aqui com a fração 14, 21 avos, menos 3, 21 avos. Então, o que eu faço aqui? Eu repito o 21, ó, e pego 14 menos 3 dá 11. 11 e 21 não vai ter nada que eu divida eles que simplifique. Então, está aqui, ó, chegou na resposta final. Então, a conta de mais e de menos de fração, soma e subtração de fração, é exatamente assim. Tá? Eu tenho que estar aqui, ó. Eu tenho que estar aqui com os denominadores iguais para fazer essa soma ou essa subtração aqui. Entendeu? Você vê que aqui, ó, tá igual, tá igual. Tá dizendo da mesma parte dividida. Beleza? Então, essa soma é a subtração. E a multiplicação e a divisão, eu não vou nem colocar em forma de imagem, porque ela é muito fácil, eu vou complicar à toa. Ela é muito fácil, eu vou complicar à toa se eu fizer a imagem. No livro vai ter as imagens, a gente vai ler um pouquinho sobre, mas eu vou complicar muito se eu ficar em cima disso. É o seguinte, ó.
Se eu tenho uma fração assim, ó, 2/3 vezes 2, vezes 2, por exemplo, você sempre tem que lembrar que embaixo de qualquer número, tem que gravar o que eu vou falar agora, sempre tem o número 1. E a multiplicação de fração, você não vai se preocupar de ficar numerador ou denominador igual, não. Você vai pegar e vai multiplicar assim direto. Ó. Olha a minha setinha aqui. Quando é multiplicação, você faz assim direto. Aqui, ó, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. Por isso que eu falei que se eu ficar fazendo muita imagem vai complicar, porque a conta é fácil. Vamos outro exemplo aqui. Um outro exemplo. 5 sobre 7 vezes 10 sobre 3. Aqui, ó. Pegou multiplicação, faz isso aqui, ó. Bem fácil. Bem fácil. Aqui, ó. 5 vezes 10, 50. 7 vezes 3, 21. Não dá para simplificar, acabou a conta. Então, a multiplicação é sempre assim. Se tiver a fração só com um número, uma fração com um número, você bota o número 1 embaixo. Se é fração vezes fração, você bota seta em cima, seta embaixo e multiplica em linha. E a divisão também é muito fácil. Também é muito fácil. Porque aqui, ó, se eu tenho uma fração, 4 sobre 11 vezes 3, por exemplo. Não, a divisão agora. Dividido por 3, por exemplo. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu falei agora há pouco, vou falar de novo para você gravar. Embaixo de qualquer número sempre tem o número 1. Então, existe uma coisa aqui que se chama inverso da fração. O inverso da fração é você botar o que é numerador no lugar do denominador, o que é denominador no lugar do numerador. Por exemplo, aqui, ó. 3 de novo, não. 7/8, o inverso de 7/8 é 8/7. Vendo? É o inverso. Ó. Faz isso aqui. Ó. Faz isso aqui. É o inverso. Outro exemplo aqui. 1/3, o inverso de 1/3 é 3 sobre 1, que é o próprio 3, né? Porque olha aqui, quando tem só 1 embaixo, né? Quer dizer que é o próprio número. Um outro exemplo aqui. Qual é o inverso de 2? O inverso de 2, eu tenho que lembrar que sempre embaixo de qualquer número tem o número 1, e o inverso dele vai ser 1 em cima sobre 2 embaixo. Inversa. Então, para que eu estou falando isso? Porque a divisão de fração, você faz o inverso da segunda fração e faz a operação de multiplicação. Então, como é que vai ficar isso aqui? Vou repetir a primeira fração, que é 4 sobre 11. E vou multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso do segundo vai acontecer o quê? O que é de baixo vai para cima, o que é de cima vai para baixo. Então, está aqui, ó, vai ficar 1 sobre 3. E eu falei o quê? Que a multiplicação de fração você multiplica assim, né? Então, está aqui, ó. 4 vezes 1, 4. 11 vezes 3, 33. Assim que é a divisão. Ó, vou fazer outra divisão de fração aqui. Por isso que eu falei que a divisão e multiplicação de fração é fácil. Aqui, ó. 8 sobre 6 dividido por 5 sobre 10, por exemplo.
dividido. Repito a primeira. Multiplico pelo inverso da segunda, ó. 10 sobre 5. E faço aqui, ó. 8 vezes 10, 80. 6 vezes 5, 30. Eu posso dividir aqui por 10 em cima e por 10 embaixo, não posso? Dividir? Vou responder aqui. 80 dividido por 10 dá 8. 30 dividido por 10 dá 3. Então, essa é a resposta final. Poderia até só pegar, tem 0 em cima e 0 embaixo. Eu corto assim, ó. 3/8. Então, aqui eu te expliquei soma, subtração, multiplicação e divisão de fração. Então, vamos lá para o seu livro. O livro vai entrar aqui nisso, aqui, ó, operações com frações, tá? Aí ele conta uma historinha, que pediu uma pizza napolitana, uma vez com 8 pedaços. E a margarita veio dividida em 6 pedaços, as pizzas veio divididas em partes diferentes, né? Aí ele pede para você ver, aí ele faz uma comparação ali do seguinte, que se você, aqui ó, napolitana e margarita, aí como é que vai saber quantas pizzas comeu, né? Vamos ver o exemplo aqui da adição e subtração. Se quisermos adicionar ou subtrair duas quantidades representadas por fração, porque você pensa o seguinte, se uma pizza está dividida em 8 pedaços, outra está dividida em 6, você vai pensar que tem pedaços mais finos do que o outro, né? Então, se você comer um pedaço da napolitana e outro da margarida, você comeu um pedaço de tamanho diferente. Então, você não comeu a mesma quantidade, né? Então, é isso que ele mostra aqui, tá? Quando, aqui nesse exemplo aqui, quando se quisermos adicionar ou subtrair duas quantidades representadas por frações com o mesmo denominador, ó, com a mesma parte de baixo, é preciso apenas somar ou subtrair os numeradores. Ó. Eu tenho 3/5 e 1/5. Ó, 3 mais 1, 3 mais 1, 4. Então, corresponde a 4/5. Está dividida na mesma quantidade. Tá vendo? E subtrair é a mesma coisa. Só tenho 3/4. E tiro 2, eu fico apenas com 1/4. Beleza? Então, aqui ela fala sobre isso, só que é só tirar. Normal. Para calcular a adição ou subtração de duas frações com denominadores iguais, somamos ou subtraímos os numeradores e conservamos os denominadores. Quando não dá, a gente faz aqui, ó, o MMC. Então tá aqui, ó. A Elisângela, ela comeu duas partes de 8 da napolitana. 2 partes de 8 de napolitana. Gente, eu não estou lendo isso aqui porque eu já expliquei e vocês sabem ler. Se vocês quiserem ir com calma vendo tudo isso aqui para querer aprimorar mais, vocês leem. Eu tô falando que eu já expliquei, eu vou ler tudo de novo sem necessidade. Aqui, ó. Elisângela, ela comeu 2 pedaços de 8 da napolitana, que está dividida em 8. E ela comeu da margarita, da pizza de margarita, um pedacinho só de 6. Eu não posso falar que 2 mais 1, ela comeu 3 pedaços. Eu tenho que comparar essa divisão aqui para saber como é que fica. Então, eu falei o quê? A gente tem que fazer o MMC entre 8 e 6, né? O MMC entre 8 e 6 deu 24. Aí ela faz as frações ficarem equivalentes. Ó. 2/8. Qual número que eu multiplico 8 para dar 24? Eu multiplico por 3, né? Se eu multipliquei 8 por 3, eu multiplico 2 por 3 também. O livro fez esse monte de seta que eu acho que só confunde. Então, qualquer coisa, você volta lá e tenta fazer do jeito que eu ensinei. Então, se eu multipliquei, se eu quero o número que multiplica 8, que dá 24, que é 3, multiplico 2 por 3 também, que deu 6. Olha o 6 aqui.
E o número que eu multiplico 6 para dar 24 é o 4, né? 4 vezes 6, 24, então eu vou multiplicar 1 por 4. Então, ele permaneceu o 24 aqui, e as multiplicações aqui, ó, ficou 6 e 4. 6 mais 4 dá 10. Olha só, ela comeu 10 pedaços de 24, se fosse comparar, né? Mas aqui, ó, se a gente simplificasse, né? Se a gente simplificasse aqui, por 2, daria 5 de 12. Daria 5 de 12. Desse jeito que dá para comparar, beleza? Aqui, ó, para calcularmos a subtração entre frações, também faz a mesma coisa. Na subtração, pega o 3 e o 5, faz o MMC. MMC entre 3 e 5 é 15. E aí você... não falou de subtração ali em cima? Para calcular uma subtração entre frações com denominadores diferentes, usamos um procedimento similar à adição. Veja a subtração entre as frações. Falou subtração e aqui embaixo está fazendo soma, né? Ah, não, ele errou o símbolo aqui, né? O livro. Era o símbolo de menos, ele botou de mais. Aí aqui, ó. Ai, meu Deus do céu, cara. O livro tá... Não é 4 terços e 3 quintos? 4 terços e 3 quintos. Chegou aqui, ele errou. Ele botou a conta errada. Deixa eu fazer lá no Paint. O livro está errado essa parte aqui, tá, crianças? 4 terços, fazendo o Paint lá. 4 terços e 3 quintos. Essa conta aqui mesmo. 4 terços e 3 quintos. Então, eu pego aqui, ó, faço a MC entre 3 e 5, e dá 3 e dá 1, e dá 5, dá 1, dá 1. 3 vezes 5, 15. Vem aqui, ó. O livro está fazendo assim, deixa eu fazer um como o livro está fazendo. Ele pega aqui, ó, bota o 15 e vê aqui, ó, o número que eu multipliquei, o número que eu divido 15 por 3 é o 5. Então, eu multiplico aqui por 5. O livro está fazendo assim, ó. Esse monte de seta é isso. Então, 5 vezes 4 dá 20. Menos. Tá vendo como é que embola? Mas como eu fiz o outro exemplo, eu posso fazer esse aqui, que você volta lá. O número que eu multipliquei 5 para chegar a 15 foi o 3. Então, eu faço 3 vezes 3 aqui, ó, que dá 9. E aí ele só pega aqui e faz 20 menos 9, dá 11. Sobre 5. Então, essa seria a resposta do exemplo do livro, tá? Que eles confundiram ali. Aí tá aqui, ó. Para calcularmos a adição ou subtração de frações com denominadores diferentes, encontramos frações equivalentes às iniciais com o mesmo denominador. Tá vendo? O jeito que eu estou mostrando lá, mais fácil. E depois somamos ou subtraímos as frações. Tá? Então tá aqui, isso que ele foi fazendo em todos esses exemplos aqui. Beleza? MC entre 2 e 3 é 6. MC entre 3 e 5 é 15. Beleza? Isso que ele foi fazendo aqui. Multiplicação de fração. Cara, não quero complicar isso aqui. Acho que se eu ficar lendo muito isso aqui, vai complicar uma coisa bem simples. Ó.
Olha essa figura aqui. Ó, ele tem 3 quintos. Tá vendo? Ele quer multiplicar por 1/2. Então, aqui, ó, ele pega 1 vezes 3 dá 3, 2 vezes 5, 10. Ó. Então, dá aqui, ó. Se você ver na figura, olha o que aconteceu. Ele tinha 3 de 5, ele traçou uma linha no meio, ficou 3 partes de 10 no final. Mas a visão disso aqui confunde muito. A ideia é só essa. Multiplica o de cima, o numerador pelo numerador, o denominador pelo denominador. Acabou o assunto. Igual está aqui, ó. Por exemplo, 5 terços vezes 1 quarto. 5 vezes 1, 5. 3 vezes 4, 12. Acabou. Entendeu? Aqui, ó. 7 sobre 2 vezes 3 sobre 8 é 7 vezes 3, 21. 2 vezes 8, 16. Sempre assim, ó. Para fazermos a multiplicação de duas frações, temos que o produto dos dois números na forma de fração tem mesmo numerador e produto do numerador e denominador com denominador. Numerador com denominador. Numerador com numerador e denominador com denominador. Beleza? Multiplicação. Aqui ele está falando sobre o inverso, que eu já expliquei também. Que o inverso da fração está aqui. Ó. O inverso de 7/8 é 8/7. O inverso de 2/9 é 9/2. Está vendo? Inverte o numerador pelo denominador. Foi o que eu expliquei, porque você precisa disso para fazer a divisão da fração. Olha aqui como é que ficou sem você saber da onde que veio o negócio aqui. Ó. 1/3 dividido por 2/1000 deu 1/6. Por quê? Porque embaixo do 2 tem qual número? 1. Né? Se tem 1, o 1 vai para cima e o 2 fica embaixo. 1 vezes 1, 3 vezes 2, 6. Beleza? É isso aqui. Não quero. Isso aqui vai confundir se eu ficar lendo isso aqui. A ideia é essa. Vai por mim que vai ficar sossegado. O mais assim que você tem que pensar um pouco mais é na soma. Aqui, ó. Ele quis fazer 3 vezes o 4/5. Então, 3 vezes o 4/5 ó, deu 4 sobre 15. Por quê? O 1 foi para cima e o 3 ficou embaixo. Ficou 3 vezes 5, 15. Ficou 4 quinzeavos. Olha esses exemplos aqui. Ó. 4 sobre 5 dividido por 4 sobre 15. Ó, a primeira ficou aqui, ó, 4 sobre 5 vezes, mudei o sinal, ó, botei o sinal de vezes, e inverteu. O 15 foi para cima e o 4 foi para baixo. 4 vezes 15, 60. 5 vezes 4, 20. Por que deu 3 aqui? Porque é uma fração aparente. Ó. Dá para dividir 60 por 20. 20 dividido por 60 dá 3. Tá vendo só o que eu estou falando? Se você chega numa prova, você acha no final 60 sobre 20, você olha lá, tem a resposta 3. Você fala, cadê minha resposta? Eu fiz a conta certinha. É o que eu estou falando. Então tá aqui, a outra aqui, ó. 3 sobre 4 dividido por 7 sobre 5. Repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. 5 vai para cima, 7 vai para baixo. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 7, 28. 15 e o 28 não dá para simplificar. E olha aqui, ó. 5 sobre 8 dividido por 3. O 3 tem um número 1 embaixo, então ele vai 1 lá para cima, o 3 fica embaixo. 5 sobre 8 vezes 1/3. 5 vezes 1, 5. 8 vezes 3, 24. Beleza? Podemos assim calcular a divisão de fração usando frações inversas, multiplicando a primeira fração pelo inverso da segunda. Crianças, isso teve uma vez que eu tive que pegar uma turma avançada para poder ficar ensinando essas operações, cara. Que já estava lá na frente, não conseguia fazer porque não sabia essas contas básicas. Entendeu? Então você não pode ficar com dúvida nisso, cara. Não pode ficar com dúvida nisso, beleza? Então os exercícios aqui, ó, é com vocês. Vamos ver se vocês aprenderam agora. Vai fazer esse exercício aqui só para calcular, ó. Aqui tá moleza.
O denominador já está igual, só somar o numerador. Ó. Aqui também está igual, só subtrair. Já aqui, ó, aqui está aí tudo igualzinho. Aqui você já tem que ter a malandragem. Ó. Aqui, beleza? Vamos fazer esses exercícios que eu botei para a gente fazer. Qualquer coisa você vai me perguntando, manda e-mail, tá? Vamos exercitar essa parte aí, que é uma parte importante da matemática aí, que não é a primeira vez que vai usar. Beleza? Por isso que se fala muito que o sexto ano ele é a base do seu ensino médio fundamental. Que se você não aprender essas operações aqui, essas coisas que a gente está falando desde como desse livro, você vai ficar perdido nas outras séries. Beleza? Então, deixa eu te ajudar, não fica com dúvida. Pergunta, manda e-mail, tá? E é isso aí. As questões, você lê as questões, são questão de som, por exemplo. Ó, ontem a Ana leu 3/8 das páginas do livro. Hoje ela continuou lendo e leu 1/8 das páginas. Quantas páginas ainda falta para ela terminar o livro? Você vai somar e vai ver quantas faltas para terminar. Beleza? Por exemplo, 3/8, falta quantos para ler? Falta lá ler 5/8, né? Então, são raciocínios que vocês vão conseguir ter só de ler. Um abraço aí, crianças. Fiquem com Deus, todos vocês. Hein?